Alegria, notícia, esporte, música. O rádio indo onde você está. Até no YouTube. Começa agora. Turma do Rádio. Turma do Rádio. Senhoras e senhores, com a alegria de sempre, estamos começando mais um programa da Turma do Rádio, produzido na Escola de Rádio do Rio de Janeiro. E que alegria, Ricardo Alexandre. E mais alegre ainda, porque mais alguns dias, Jimmy, a gente vai viver a primavera. Tomara que a estação das flores mude o cenário brasileiro. Que o inverno leve com ele todas as crises. E que a primavera traga com ela um clima de sonhos, cores e perfumes. Esta semana temos datas importantes, como o Dia do Nutricionista, Dia do Repórter Fotográfico, Dia do Biólogo, Dia da Guarda Civil, Dia das Organizações Populares e Dia da Amazônia. Em homenagem aos nutricionistas, que não faltem alimentos em nenhuma mesa. Que os repórteres fotográficos só tenham imagens positivas para registrar. Principalmente que as organizações populares mostrem sua importância e cobrem de quem deve ser cobrado. Precisamos de uma sociedade organizada, consciente, madura. Que saiba se impor dentro da ordem e da democracia. Mas que não se intimide jamais. A Amazônia, insônia do mundo. Turma do Rádio. E dando início ao nosso programa, aí vem ele, o Francisco Barbosa. E se ele falou, tá falado. Francisco Barbosa. Estava conversando com os amigos sobre transportes coletivos no Rio de Janeiro. Falamos do caos que acontece, qualquer viagem para o trabalho, o carioca fluminense gasta no mínimo 1 hora para ir, outra para voltar. São 2 horas de transtorno dentro de ônibus superlotados, de um metrô que a cada dia está mais cheio. E nem se fala da necessidade de barcas, de veículo leve sobre trilhos, porque é uma coisa que a gente sabe que não vai sair agora. Não há vontade política para isso. A gente sabe bem por quê. Por causa de interesses que agora estouraram no Lava Jato, com o senhor Barata e outros insetos mais. Pois bem, vamos esperar uma nova eleição e vamos pressionar os que vêm aí para que a nossa Baía de Guanabara não seja só um lindo cartão postal, sirva também para ir e voltar de transporte para essa população, que o veículo leve sobre trilhos ou o veículo sobre trilhos volte a andar no Rio de Janeiro, e principalmente que os coletivos, os ônibus, sejam aqueles que a população merece, no número que a população merece. O Rio está cansado de ser maltratado, nos transportes principalmente, e está falando. Turma do Rádio. Para dar um tom mais ameno, vamos ligar a máquina do tempo da Turma do Rádio. Vem aí o baú do Jimmy Hall. Jimmy Hall. Deixa comigo, meu querido. Bom, gente, logo na abertura do nosso programa, o Ricardo Alexandre e eu falamos desse mês que chega aí, né? A primavera, o mês de setembro, depois logo começa a primavera. Então, como o tempo passa rápido, 20 dias a gente, quando se der conta, já foi. E a primavera, a estação perfumada, colorida, chega trazendo, quiçá, um bom agouro, né? Como já dissemos na abertura, precisamos de mais cor, mais alegria, mais pureza, mais natureza em nossas vidas. E o artista viu assim e cantou através dessa canção Sol de Primavera, linda na voz do Beto Guedes, celebrando a primavera e o nosso amor, do ano de 1978. Vamos matar saudades de Beto Guedes, Sol de Primavera, já no clima da primavera, hein, Ricardo? Vamos lá, Jimmy. Quando entrar setembro e a boa nova andar nos campos. Turma do Rádio. Minha gente, comprou o esperma pela internet e forçou o filho a engravidar. Eita mundo louco, o que é isso, Ricardo Alexandre? Pois é, louquíssimo esse mundo, né? Uma mulher forçou a filha adotiva de 16 anos a engravidar por inseminação artificial com esperma que ela comprou pela internet. A notícia foi publicada no jornal inglês The Guardian.
A jovem, com medo da mãe, aceitou a situação. Inclusive contou que aos 14 anos e ainda virgem, havia abortado depois de passar pelo mesmo procedimento. O jornal divulgou que ao longo desses 2 anos, a adolescente foi inseminada 7 vezes. Ela mesma inseriu o esperma usando seringas preparadas pela mãe. Na primeira vez, o sêmen foi obtido de um doador que foi à casa dela. Nas outras tentativas de gravidez, foi utilizado esperma comprado online, num banco internacional especializado. Para justificar a gravidez da filha, a mulher disse aos médicos que ela tinha passado a noite com o rapaz, que logo depois a abandonou. Olha, com uma mãe dessas, quem precisa de inimigo, hein? Turma do Rádio. Ele é intransigente na defesa do cidadão. O grande Coelho Lima nas malhas da lei com os crimes que marcaram época. Meu querido Coelho Lima, benção, painho. Oi, Jimmy. Oi, imorredora turma do rádio. Exatamente porque existe uma força dentro de cada cérebro, de cada coração que compõe essa turma do rádio, que tem a consciência maior do verdadeiro jornalismo, a consciência maior do que é se ser jornalista ou radialista. Essa é que é a grande verdade. Bom, Jimmy, o problema é o seguinte: nós temos que ver aquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro, em Niterói, cidades circunvizinhas, essa que é a verdade. A vagabundagem não tem mais paz, porque quem anda marginalizado não quer paz, quer tudo menos paz. Quem bole com as coisas dos outros já viu como é que é. Tem que arcar com a responsabilidade de quem é buliçoso. Mesma coisa que menino, não pegue aí. E quando pega, toma uma palmada, que é para aprender a não fazer isso. E a polícia, exatamente sob a mestria de um soldado, está cumprindo a sua obrigação. Cumprindo a sua obrigação por quê? Porque as nossas polícias, franca e sinceramente, com raríssimas exceções, são órgãos que, de certa forma, me perdoe o português, eu não devo nada a ninguém. No dia que eu tive uma batida de carro, levei lá em São Cristóvão quase 4 horas esperando resolverem o problema. Por isso eu posso dizer, não devo porcaria nenhuma a nenhum deles. Mas as polícias, em toda a sua totalidade, não, mas em grande parte, são pessoas que a gente não pode ter confiança. É o cara que quer a graninha, é o cara que está precisando de alguma coisa, enfim, porque ganha um salário miserável, tá? E agora nós tivemos as tropas do Exército exatamente nas ruas. E o que é que estão fazendo? Apertando as ditas de falar das comunidades, onde você sabe muito bem que lá em cima tem um pilantra-mor vendendo tóxico, vendendo inclusive produtos àquela comunidade, roubando as comunidades, e iriam continuar por muito tempo se não fosse esse militar que está aí. Gente, graças a Deus e ao Exército, nós estamos tendo uma resposta à altura da vagabundagem que perguntou alguma coisa exatamente ao cara errado. E vamos para frente. Vamos ver se terminamos com isso antes, inclusive, do Natal, para que nós possamos passar o maior Natal da nossa vida nessa nossa cidade maravilhosa. Turma do Rádio. É a hora e a vez de botar um pouquinho de humor nesse nosso papo. É ele que vem. Alô, alô, grande Teteu, baba de quiabo. É isso aí, Coelho Lima. Português conversando com um cliente lá na quitanda dele. Rapaz, tu sabe que eu ando com uma senhora tremenda. Que houve, Manel? Tu ganhou na loteria? Nada disso. Tu sabes que saí de um motel ontem com a minha empregada justamente na hora que a minha mulher estava em traire.
Tu acreditas que ela não me viu, opá? Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Esporte é com ele. Sabe tudo e tem cada história. Sérgio Américo. Aquele abraço, meu amigo Ricardo Alexandre. Que alegria mais uma vez participar da turma do rádio com as informações, as notícias engraçadas, folclóricas do mundo do rádio, do futebol. E é claro que é sempre bom lembrar de uma das figuras mais folclóricas que eu conheci depois de 35 anos trabalhando no rádio esportivo. Eu o conheci no início da minha carreira, mas isso, ao mesmo tempo, não deixa de fazer com que a gente tenha que lembrá-lo. Vicente Mateus, quem não lembra do eterno presidente do Corinthians, entre os anos de 1959 e a década de 90, várias vezes Vicente Mateus foi presidente do Corinthians. E nas entrevistas ele soltava cada pérola que vou te contar. Vamos ouvir algumas para levantar ainda mais o astral desta turma do rádio. Houve um jogo no Pacaembu com muita chuva, campo alagado. O Corinthians se deu bem, e aí os repórteres entrevistaram o Mateus. Presidente, o time do Corinthians joga bem até debaixo d'água. Respondeu o presidente eterno do Corinthians. Jogador tem que ser como o pato, que é um bicho aquático e gramático. Mateus, essa não foi fácil não. Em determinado momento, o Corinthians passava por uma crise tremenda. Não vencia 10, 15 jogos. E é claro que a imprensa toda se reuniu com o Vicente Mateus para que ele falasse sobre a crise. Aí o Mateus, do seu jeito muito peculiar, para explicar a crise, disse a toda a reportagem: bem, como vocês sabem, o difícil não é fácil. Que coisa, descobriu a pólvora, hein, presidente? E só para encerrar, o time passou por essa crise e começou a vencer. Aí o Mateus não se fez de rogado e soltou a pérola. Futebol é assim mesmo. Depois da tempestade, vem a ambulância. Quem sabe levando com ela a língua portuguesa, não é, meus amigos? Turma do Rádio. Meus queridos da turma do rádio, nesse momento do nosso debate, tema que nós vamos falar agora é um tema assustador. PMs já foram assassinados ou morreram em combate ou fora do trabalho e no trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro, que nos mostra a escalada da violência e como é difícil ser policial no Rio de Janeiro. Aquele profissional que quando sai do trabalho, tira a farda, ele continua policial indo para casa, portando sua arma, seu documento, e quando é identificado quando de um assalto, o momento que ele está desfrutando com a família, ou mesmo reconhecido pelos bandidos, pela bandidagem, ele é vítima e não muitas vezes pego de surpresa, sem poder se defender. Até porque, quando você está no trabalho, o policial trabalhando, tem os seus colegas, seus companheiros, tem uma tática de se portar perante aos criminosos em forma de equipe. Quando ele está em casa sozinho, ou andando, indo para casa, ou voltando, ou saindo com a família, ele se pega surpreendido por um grupo, ou quadrilha de marginais, o que tem levado a óbito muitos profissionais. O que nos mostra isso? Mostra que os índices de violência, especialmente no Rio de Janeiro, mas o Brasil todo está assim, São Paulo, mas especialmente no Rio de Janeiro, onde o lixo e o luxo convivem lado a lado, né? Ali em São Conrado tem a Rocinha, uma comunidade, favela antigamente, hoje é comunidade. Tem o Rio, tem 500, 600 favelas ou comunidades, ou muito mais. O quê? É a pobreza, é a desigualdade, convivendo o lixo e o luxo perto. Você vê o filho de um menino de uma família de classe média da Zona Sul, fala igual o rapaz que está no morro. Essa é uma característica do Rio de Janeiro, do lixo e o luxo. Mas o que está causando essa morte? Primeiro, eu acho que os policiais se desmoralizaram, muitos sucumbiram ou se associaram ao crime. Recentemente, um policial militar foi preso na rodovia, na Dutra, o próprio policial fazendo a banda podre da polícia convivendo com os bandidos. E aí, já viu, né? Fica difícil, aquele cara que é de bem, às vezes está do lado de um policial corrupto. O que é a ganância? A gente está vendo isso na sociedade como um todo.
Ricardo Alexandre, é muito difícil. Eu acho que essa convivência, especialmente no Rio, do luxo e do lixo, a ganância, quanto mais tem, você é mais importante, pode ser isso também? Tudo, pode ser tudo tudo conjunto. Isso. Agora, não existe essa diferença. Eu acho que não é a pobreza, não é o luxo e o lixo que indicam que o policial vai ser corrupto ou honesto. Quem é honesto nasceu honesto. Quem é corrupto vai ser corrupto em qualquer lugar. Entende? Eu fui assessor de imprensa dos Voluntários da Paz, um grupo de meninos que trabalhava junto com a PM, e por causa disso eu convivi com a polícia militar durante muito tempo mesmo. Então eu andava nos batalhões, convivia com os soldados e via essas coisas todas. Eu acho que o soldado é despreparado, ele também é desprotegido. Não só no treinamento, às vezes despreparado emocionalmente. Sim. Ele tem a vocação, até gosta, vê o filme, quer entrar na tropa, mas não tem um apoio Hoje em dia, emocional. a maioria não está lá por vocação, a maioria está lá por necessidade, porque é uma forma de emprego. O concurso é de baixo nível, é de baixo nível técnico, então a maioria que faz o concurso é aprovado, eles passam 4 meses, 6 meses e já são formados. Às vezes sem dar um único tiro, sem aprender absolutamente nada. Os equipamentos são defeituosos. Estão defasados, coletes à prova de bala estão vencidos. Que não protegem nada. E aí manda o sujeito para a rua, ele sozinho, às vezes com uma pistola para enfrentar bandidos super armados, e não pode dar outra coisa, né? Então o bandido deita e rola em cima dessa questão da polícia. Toda profissão tem aqueles bons e os maus, né? Tem em Coelho Lima, meu querido, muito policial bom e algumas maçãs podres que às vezes contaminam o cesto todo, né? A gente tem que reconhecer isso. Existem os bons policiais, mas e esses que estão morrendo, esse índice de mortandade, com essa profissão tão difícil no Rio de Janeiro, hein, Coelho? Olha, meu irmão, eu acredito no seguinte. A polícia, ela foi mal formada. A má formação da polícia já começa do salário. Um soldado ganha infinitamente menos que um major. No Exército também acontece isso, entretanto, você sabe muito bem que a responsabilidade de um é bem maior do que a do outro. Então, o soldado tem família, o soldado quer ter carro. Qual é o soldado que não tem carro? De polícia. Seja sincero. Então, a coisa é a má formação da própria polícia. Você acha que os bandidos ficaram ousados? Teve uma época que eles não enfrentavam, não. Tem alguns estados que a polícia enfrentou a polícia, o taco armado morre, não é assim? Você acha que os bandidos ficaram ousados por causa dessa proximidade? De proximidade e desmoralização. Exatamente. Da tropa? Essa proximidade, não é bem proximidade, não. Essa mescla. Entendi. Porque antigamente a gente dizia bandido é bandido, polícia é polícia. Hoje em dia é muito difícil, não é, Alexandre, a gente falar um negócio desse. Porque está tudo tão misturado. É como se você pegasse um ovo para de manhã cedo, você fizesse ele mexido. Ele sai amarelo e sai branco. Você não sabe quem é o bandido, quem é o polícia. Óbvio, claro, lógico, evidentíssimo. E imagina a posição do policial que é correto, vendo-nos falar assim de uma profissão, né? Olha, você me fez lembrar uma conversa que eu tive há muitos e muitos anos, quando eu trabalhava numa rádio Dextra, daí que eu não me lembro mais o nome, tá? E eu conversei com o GG e com o Samuca, e eles me disseram o seguinte: Metódio, preste atenção, eu tenho vários amigos que saíram da polícia porque não aguentavam mais saber das bandalheiras que aconteciam dentro das fileiras policiais. Que coisa, né? Por aí você tira o resto, meu filho. Tá bom. E você... Time, né? Mole, não.
essa nada vida mole dura, né? Exatamente. Eu acho que é até nome de seriado na TV. É uma profissão difícil. Se o cara não prende, falam que ele não está trabalhando. Se ele prende ou enfrenta a bandidagem, às vezes leva a vantagem do bandido, falando aos direitos humanos. Não, matou, bateu. Deixa a sua opinião também nas nossas redes sociais, no Facebook. Mande também o seu clique, seu like, seu comentário. É super bem-vindo aqui no nosso debate da Turma do Rádio. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Para encerrar o nosso programa da Turma do Rádio, só mesmo a filosofia do botequim do nosso querido Ricardo Alexandre. O Ricardo vai abrir um botequim, né? Então vamos lá. A fé remove montanhas, mas os ecologistas são contra. Ai! Gente amiga querida, obrigado pelo carinho. Semana que vem tem mais. Tchau! Você ouviu a Turma do Rádio, direto do Rio de Janeiro.